No vídeo de hoje, vou provar algo bastante óbvio para qualquer um com o mínimo de conhecimento sobre o Nasuverso. O fato de que o planeta do Nasuverso é, na verdade, um multiverso, e não um mero planeta comum. Infelizmente, muitas pessoas negam essa realidade sem qualquer base sólida. Neste vídeo, apresentarei essa explicação de forma simples e objetiva, sem me aprofundar em muitos argumentos ou informações, apenas para registrar esse tema aqui no canal. Por isso, recomendo que, se você ainda não assistiu, veja o vídeo sobre a cosmologia do Nasuverso, onde expliquei essa questão do planeta em detalhes. Enfim, para quem se interessou pelo conteúdo ou caiu aqui de paraquedas, peço que se inscreva para ajudar o canal. Deixe seu like e comente. Sem mais delongas, meu povo, vamos nessa! De forma resumida, o planeta Enfate é uma entidade cósmica dividida em duas personas, Gaia e Alaia. Juntas, elas funcionam como um sistema de proteção do planeta e de suas criaturas dominantes, além de possuírem um mecanismo de criação de mundos paralelos. Vamos apresentar algumas provas disso. O planeta contém universos dentro de si. Os universos do planeta são separados. Cada um segue uma história diferente. O universo de Tsukimi, por exemplo, possui um conceito de espírito heróico totalmente diferente do mundo de Fate Grand Order. Todos os contos criados pelo Nasu, Tipimon fazem parte desse mundo, porém em universos separados. Dois dentro do planeta contêm árvores com galáxias inteiras dentro delas. Cada camada tem seus próprios conceitos e estruturas cosmológicas. Todos os panteões mitológicos existem no planeta, porém em universos separados onde cada mitologia tem seu próprio universo mitológico. Um exemplo que evidencia bastante isso aconteceu em Fate Grand Order no segundo Lost Belt. Surtur destruiu a camada nórdica inteira junto com seus 9 universos provocando o Ragnarok. 3 Surtur destruiu completamente o universo nórdico, pondo fim à Era dos Deuses com o início do Ragnarok. Conforme afirmado no jogo, o planeta ou camada seria de fato o universo que ele estaria destruindo, assim marcando o fim da Era dos Deuses. E quanto a uma curiosidade, nesta parte do jogo, fazem uma referência à Bíblia, onde Surtur menciona: no livro de Gênesis está escrito que o Criador descansou no 7º dia. E então ele adiciona: neste Lost Belt, o fogo é o que vem no 7º dia. Não é um dia de descanso, mas o dia do Ragnarok. 4 Lemuria foi uma textura que se retirou do planeta e continuou vagando, sendo uma dimensão superior por ter sido comparada ao trono dos heróis. As texturas desempenham um papel fundamental no Nasuverso na separação dos mitos de outros mitos. A existência de texturas permite que todos os mitos dentro do Nasuverso existam sem serem contraditórios entre si, como visto. Cada mito ocorreu dentro de sua textura de realidade, como os mitos escandinavos e eventos como Ragnarok, assim como eu descrevi anteriormente. É por isso que em Fate, temos vários deuses, deusas do sol como Karna, Quetzalcoatl, etc., todos existindo na mesma terra sem contradições, apesar de serem de mitologias e tradições diferentes. Quetzalcoatl, uma deusa do sol mesoamericana, afirma que já conhecia Karna, um deus do sol hindu, apesar de pertencer a um mito muito diferente e flagrantemente considerado contraditório. Resumindo, a Terra em si não é apenas um planeta, mas um limiar para múltiplas realidades, daí a existência de diferentes texturas para vários mitos, universos e conceitos. Ou seja, Gaia e Alaia são um multiverso. De certa forma é isso, pessoal. Não entendo como há tantas pessoas que negam tal fato, é lamentável. Mas é como eu penso, enquanto houver lúcidos, sempre haverá os negacionistas macacos. KKK. Reforçando mais uma vez, neste vídeo, eu apenas resumi a explicação sobre o planeta ser um multiverso. Aconselho quem ainda não assistiu a conferir meu vídeo sobre a cosmologia do Nasuverso, onde explico esse tema de forma completa. Se gostou do vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal e comente para ajudar no engajamento. Um abraço a todos e até a próxima. Excuse?